Muito bom dia, aqui estamos novamente com a nossa hora silenciosa. Nesta semana nós começamos com o livro de Números, um dos livros escritos por Moisés, parte do Pentateuco no Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Palavra de Deus, conhecidos também como a Torá ou simplesmente como os livros da lei ou os livros de Moisés, não é assim? E o livro de Números é provavelmente um dos livros mais desconhecidos pela Igreja do Senhor nos nossos dias. Assim, não é daqueles livros que nós normalmente gostamos de ler. Porquê? Porque tem muitas contagens e por isso se lhe deu o nome de Números por parte da Septuaginta e também da Vulgata, ainda que no hebraico tenha um outro sentido. Não é assim? Tem mais a ver com a revelação de Deus. O livro de Números é escrito por Moisés para mostrar o último momento, a última etapa do povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Não a nova geração, mas a antiga geração, aquela que vai morrer no deserto. Aqueles que saíram do Egito. Assim, eles já passou mais ou menos 2 anos desde que eles saíram do Egito. E Moisés agora está a mostrar essa etapa em que Deus está a preparar o seu povo para entrar dentro da Terra Prometida. Nós sabemos, já conhecemos a história, eles vão falhar, eles não vão obedecer a Deus e Deus então vai fazer perecer durante 38 anos esta geração, menos Josué e Caleb. E então o livro de Deuteronômio vai marcar a nova geração. Aquela que vai entrar, vai ser a repetição da lei para esta nova geração e depois então desses 40 anos no deserto eles irão entrar na Terra Prometida. Mas Deus quer preparar esta geração, Deus quer dar a oportunidade a esta geração. Quando nós olhamos para o início do livro de Números, nós, Igreja Batista de Miratejo, nós nos lembramos daquele motivo de oração que temos orado ao longo do tempo na nossa igreja, que é a organização da nossa igreja. Às vezes as pessoas perguntam-se porquê é tão importante orar pela organização. Todas as quartas-feiras estamos sempre a orar pela mesma coisa. Porquê que isso é importante? Ora, quando nós olhamos para os primeiros capítulos do livro de Números, nós nos apercebemos que é muito importante a organização, a ordem. Sem essa ordem, sem essa organização, seria muito difícil para o povo de Israel conquistar a Terra Prometida, executar exatamente aquilo que Deus queria. Porquê? Porque iriam estar desorganizados, provavelmente não iriam ter um exército bem organizado para a batalha, não iriam ter os levitas bem organizados para oferecer sacrifícios ao Senhor e também levarem o povo ao arrependimento diante de Deus. Era necessário organizar todas essas coisas para que o plano de Deus de conquistar a terra, de estabelecer o seu tabernáculo naquele lugar, a sua presença naquele lugar, não iria acontecer de forma correta. Então Deus está neste início de poder entrar na Terra Prometida, a organizar a nação, a colocá-los no lugar certo. Quando olhamos para o capítulo 1, nós vemos que a primeira coisa que é muito importante nesta organização é que Deus fale ao seu líder. Não é assim? No versículo 1, ou no capítulo 1, no versículo 1 de Números, nós vemos que Deus falou a Moisés. Não é assim? Então, é sempre importante, não é assim? Para a igreja, foi importante para Israel, que Deus fale ao seu líder, que Deus esteja a ensinar ao seu líder, que Deus esteja a comunicar, a revelar-se ao seu líder. Não é assim? Deus faz isso por meio da sua palavra hoje. Não é assim? Não é que o pastor da igreja de Miratejo está à espera de sonhos, de visões, mas ele tem a palavra de Deus e é através da palavra de Deus que Deus irá comunicar ao seu servo, ao seu líder, assim, do seu povo, aquilo que ele quer, a sua vontade, aquilo que deve ser feito, não é assim? Então, para que a organização possa existir, é muito importante que Deus fale comigo, que fale também com toda a direção, com toda a liderança da Igreja Batista de Miratejo. Em segundo lugar, nós vemos que é necessário estabelecer líderes. Assim, Moisés tinha que contar o povo, mas ele e Arão, os dois a quem Deus pede que façam isto, eles não poderiam fazê-lo sozinho. Então é necessário colocar pessoas capazes, pessoas piedosas, pessoas espirituais, para ajudar nesta simples contagem do povo para o exército. Não é assim? Esta é uma contagem muito específica, não é de toda a nação, mas muito específica, para que houvesse um exército capaz, não é assim, de poder guerrear as guerras que o Senhor teria para a nação. Então eles pedem a cada homem, a cada cabeça de cada tribo, assim, que os possa ajudar a contar todos os homens de 20 anos para cima.
Assim, e é assim então que eles estabelecem essa liderança, esses homens, que serão muito importantes assim, para poderem levar o exército de cada tribo para as guerras que eles irão enfrentar ao entrarem na terra prometida. Assim, então nós olhamos para esta liderança e isto também é um ponto muito importante. Assim, escolher homens, homens capazes, homens que são piedosos, homens que irão levar a Igreja do Senhor para a sua vontade, para as batalhas que nós como Igreja temos que batalhar neste mundo perdido. Além disso, é necessário uma liderança obediente. Assim diz a palavra de Deus, assim no versículo 17 a 19, que tudo aquilo que o Senhor pediu a Moisés e Arão, eles fizeram. Exatamente como o Senhor lhes tinha pedido. Assim, a Bíblia, quando diz isso, não está simplesmente a marcar-nos algo que foi feito. Assim, Deus pediu, então eles fizeram. Não, mas está a marcar-nos a obediência do líder e do servo de Deus. Se a liderança for desobediente, obviamente Deus não irá fazer a sua obra. Assim, mas Deus quer uma liderança obediente para depois ter um povo obediente e para que Ele abençoe o seu povo por meio da obediência deles. Além disso, nós olhamos também para esta passagem e vemos algo de interessante, algo que também gera polémica entre aqueles que são críticos da palavra de Deus, que é o crescimento do povo de Deus. Assim, eles saíram do Egito, não se sabe bem o número de pessoas que saíram do Egito, mas a verdade é que nestes 2 anos o povo cresceu imenso. Não é? A contagem diz-nos que só de homens de 20 anos para cima, sem contar com a tribo de Levi, todas as outras tribos, 11 tribos de Israel, todos davam 603.050 homens. Era muita gente. Se nós contamos só estes homens de 20 anos para cima, assim nós temos que pensar que todos eles poderiam ter esposa e todos eles teriam filhos. Então estamos a falar provavelmente de uma nação, sem contar também com a tribo de Levi, de uma nação de 2,5 milhões de pessoas. Então os críticos vão dizer, é muita gente, não é possível. Como é que no deserto, em 2 anos, Deus fez prosperar assim tanto o seu povo? Não é assim? Porque não sabemos quantos é que eles eram quando saíram do Egito. Mas sim sabemos que Deus não está limitado por um deserto. Ele pode prosperar o seu povo no meio do deserto e Ele fez isso. Assim, e Ele fez então aumentar este povo. Assim, Ele fez crescer este povo. Então eles têm este número. Isto faz-nos ver o poder de Deus. Assim, Deus tem um grande poder e Deus pode aumentar o seu povo. Deus pode fazer crescer o seu povo. Porque Ele tem poder para fazê-lo. Então vamos ver o seu poder. Além disso, quando avançamos na história, no final do capítulo 1, início do capítulo 2, nós vemos Deus organizar uma tribo muito especial que são os levitas, a tribo de Levi. Assim, Moisés e Arão pertencem a essa tribo. Assim, então eles são parte dessa tribo e Arão de uma forma específica no sacerdócio. E Deus então vai organizar esta tribo. Porquê? Porque eles têm uma função muito importante, que é o sacerdócio e que é também o ministrar no tabernáculo, na casa de Deus. Não é? Então é necessário também uma organização nisto. Agora, nós sabemos que os levitas são muito especiais para nós. Não é? Porque nós podemos aprender com todas as outras tribos, com aquilo que Deus fez com as outras tribos, mas eles tinham a função de ministrar na casa de Deus. Eles teriam a função de ensinar a palavra de Deus, de oferecer sacrifícios a Deus, de aplacar a ira de Deus sobre o seu povo. Então todas estas funções eram muito importantes e são muito relevantes para nós como igreja, não é assim? Mas também nós nos focamos aqui nesta organização por parte desta tribo. Não é assim? Deus deu propósito a esta tribo. Deus colocou ordem e organização a esta tribo. E Deus também fez isto para que houvesse santidade para com o povo. Então a organização muitas vezes tem este propósito que é a santidade do povo. Porque se Deus não organizasse esta tribo, provavelmente um estranho, mesmo sendo israelita, era estranho porque não pertencia à tribo de Levi, pudesse aproximar-se do tabernáculo e morreria. Assim, por causa do seu pecado. Mas chegamos à passagem de hoje, que é Números capítulo 3. E há algumas lições importantes assim, a ter. Mesmo dentro da tribo de Levi, Deus estabelece um líder. Assim, eles todos eram homens de Deus, todos eles foram separados por Deus. Todos eles eram santos diante de Deus.
mas mesmo assim era necessário haver um líder. Assim também na igreja. Assim, todos somos filhos de Deus. Todos fomos salvos, todos temos o Espírito Santo, todos podemos entender a palavra de Deus, somos ensinados pelo seu Espírito, todos nós podemos ministrar ao Senhor, mas atenção, mesmo na igreja Deus estabeleceu uma liderança. E na tribo de Levi Deus estabeleceu um líder. Além disso, Deus também deu uma diversidade de posições. Arão e os seus filhos imediatos, todos eles seriam sacerdotes. Não eram muitos. Aliás, 2 deles já tinham morrido. Então, neste momento, só estava Arão e 2 filhos como sacerdotes de toda a nação. Só eles podiam fazer sacrifícios a Deus. Todos os outros levitas estavam para limparem os utensílios, fazer com que eles estivessem preparados, não é assim? Fazer com que todas as coisas à volta do tabernáculo estivessem no lugar certo, limpos, para que todo o serviço, todo o ministério fosse bem feito. Assim, eles estavam também para tocar louvores ao Senhor, não é? Mas só o sacerdócio era destas pessoas. Assim, então haviam diferentes posições também, havia uma diversidade nas funções. Assim, eles, os sacerdotes para o sacrifício, e os levitas então para os utensílios e todas as outras coisas necessárias dentro do templo. Havia honra e alegria. Porquê? Porque Deus, quando eles saíram do Egito, Deus estabeleceu que todos os primogênitos seriam então os sacerdotes da família, assim, seriam consagrados, seriam do Senhor. Deus queria usá-los assim, para que eles pudessem levar cada família ao Senhor, a conhecer o Senhor. Mas agora Deus troca isso, Deus substitui isso, e então os levitas passam a ser essas pessoas. Essa é a função deles. Não é? Então havia uma honra, um privilégio, assim, porque agora essa seria a função deles. Além disso, também santidade. Assim, nós vemos, infelizmente, no meio desta contagem e desta ordem, desta organização, a descrição da morte, não é assim, de 2 filhos de Arão. Porquê? Porque fizeram fogo estranho diante de Deus. Não ministraram corretamente diante de Deus. E Deus então matou-os. Não é? Então isto também requer, esta posição e esta função requer santidade. Não é? Aquilo que somos e aquilo que fazemos requer santidade. Assim, não podemos servir a Deus incorretamente. Deus não aceita o nosso serviço. Então notem como a organização é muito importante numa igreja. E por isso nós continuamos a orar a Deus constantemente. Deus traz ordem, traz organização, ajuda-nos a estar no lugar certo, a fazer aquilo que nos corresponde fazer, ajuda-nos a entender a honra que está por detrás disso, a alegria que está por detrás disso, e também ao mesmo tempo ajuda-nos a fazer de forma santa. Então, olhando para esta passagem, nós podemos entender aquilo que temos que fazer dentro da igreja de Deus, mas não só aí. Quero levar-vos mais longe, também dentro das vossas famílias. Também há uma posição, também há um papel, uma função a cumprir, e é necessário santidade para o fazer. Dentro de uma família tem que haver ordem, tem que haver organização. E também nas nossas vidas. De uma forma pessoal, eu preciso de ordem, eu preciso de organização, e eu tenho que ser santo em tudo aquilo que eu tenho que fazer. Notem como é abrangente, como chega a todas as áreas da nossa vida. Que Deus use a nossa igreja, que Deus continue a falar aos nossos corações e que possamos estar empenhados na sua palavra, aprendendo dele dia após dia. Que Deus vos abençoe. Bom resto de dia.